Estou muito feliz de poder conversar com vocês um pouquinho. Eu vou falar para vocês um pouquinho do mercado. Depois o Delcide, que é o diretor de pós-venda da PSA Peugeot Citroën, vai falar com vocês mais especificamente um pouquinho da Peugeot Citroën, como está a marca hoje e de pós-venda. Ele que cuida de todo o pós-venda das duas marcas no Brasil. Eu vou falar um pouco mais do mercado e vou ser um pouco mais geral. Eu comecei importando Citroën na década de 90, eu fui importador da Citroën durante 10 anos. Vida de importador no Brasil é bem complicado, porque o câmbio muda e o governo muda a regra de vez em quando. E a gente teve em 95, vocês não lembram, mas em 95 o governo aumentou a alíquota de importação. Na época, todos os importadores quebraram, menos dois. O Eduardo Souza Ramos e eu. Todos os outros quebraram. Isso foi em 95. Em 99 a gente teve a primeira máxima do dólar. O dólar foi de 1,21 para 2. Em 2002 a gente teve a segunda máxima. O dólar foi de 2 para 4. Foi o ano da eleição do Lula. Vocês imaginam quando você é importador, o dólar vai de 2 para 4, o que acontece com você? E depois a gente teve os 8 anos do governo Lula. Foram anos muito bons para a indústria automobilística. O Brasil cresceu, a gente aproveitou o boom das commodities. O Brasil cresceu, a moeda foi se apreciando e o mercado cresceu muito. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Aí, em 2011, o governo Dilma aumentou o IPI só para carro importado, que foi um choque, equivale a pôr algo ao redor de 90% da alíquota de importação. E depois o dólar desvalorizou, né? A moeda nossa foi de 2 para 4. Agora está voltando, está ao redor de 3,20 agora. Ou seja, vida de importador de automóvel no Brasil, eu diria que é algo de alto risco. Eu fui importador até 2001. De 2001 a 2008, a Peugeot Citroën fez uma fábrica no Brasil, no Rio de Janeiro. Começou o projeto em janeiro de 99. E em 2001, a PSA lançou 2 carros. O Peugeot 206 e o Xara Picasso. Os 2 carros foram grandes sucessos no Brasil. A PSA cresceu bem até o ano de 2012, onde a PSA, eu vou mostrar para vocês, estava com mais ou menos 5,5% de share. Eu fiquei na Citroën de 2001 a 2008 e depois de 2008 eu saí da Citroën. Eu era o presidente da Citroën no Brasil e eu fui cuidar da minha rede, tinha uma rede de concessionários. Eu fui para a China, peguei uma marca, trouxe para cá que chama Jack Motors. A gente lançou com grande sucesso a marca, depois a Dilma protegeu o mercado nacional. O Inovar Alto, que eu vou falar rapidamente com vocês do Inovar Alto, ele tem alguns aspectos muito bons, muito bons, mas ele tem alguns aspectos muito ruins, pelo menos na minha opinião. E hoje eu sou concessionário da Citroën, da Peugeot, da Land Rover, da Volkswagen e eu sou importador da Jack Motors. Hoje, então, a situação nossa hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 19 concessionárias Citroën, 21 JAC, 2 Volkswagen, 2 Land Rover, Jaguar Land Rover, mas vende mais Land Rover, 1 Aston Martin, 2 Peugeots, total de 47 concessionárias. A gente tem mais ou menos 2.000 colaboradores no grupo, e essas são nossas concessionárias. Aquela lá é uma concessionária Peugeot e Citroën na Barra da Tijuca. Aqui é uma Jack Motors, aqui é uma Land Rover. Carbrax é uma rede de usados que a gente fez. Lá é uma Volkswagen, na época a gente estava em lançamento de iOS. Vamos lá? E deixa eu falar um pouquinho, a gente está espalhado pelo Brasil. A gente tem concessionárias de Porto Alegre a Recife. Nós somos 1.900 colaboradores, a gente vende 1.000 carros novos por mês, 1.200 carros usados e a gente tem 15.000 passagens de oficina por mês. Nós, na realidade, hoje, a gente é uma grande oficina que de vez em quando vende carro. Mercado de automóveis. Vou falar um pouquinho para vocês do mercado de carro. Primeiro, eu quero dar um background para vocês. O Brasil está em crise. O mercado brasileiro de carro desmoronou, mas lá fora também desmorona. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte: o mercado americano ele era de 17 milhões de carros, o mercado brasileiro hoje é 2. Ele era 3.600. O
O mercado americano ele era de 17 milhões de carros em 2005 e 2006. Em 2008 teve uma baita crise, que foi aquela crise onde as bolsas quebraram, o mundo ocidental quebrou, etc. Foi um horror a crise de 2008. E o que aconteceu é que o mercado lá caiu de 17,5 para 10 milhões. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, quando tem crise, o mercado cai. E cai mesmo. Lá caiu de 17 para 10 milhões. Quase metade. E metade seria 8 milhões e meio. Ou seja, muito próximo do que aconteceu no Brasil. E lá nos Estados Unidos, o mercado só voltou a 17 milhões em 2015. Isso quer dizer o seguinte: nos Estados Unidos, quando você olha o pico do mercado, em 2007 o mercado já caiu. A crise foi em 2008, outubro de 2008. Mas o que a gente vê nesse gráfico é que em 2007 o mercado já caiu. Ele levou 8 anos para voltar para 17 milhões. Quando você pega o pico do mercado americano, vamos dizer 2006, ele só voltou a 17 milhões em, vamos dizer, 2014. Ou seja, lá quando o mercado caiu, levou 8 anos para retomar. Isso lá, hein? Lá levou 8 anos. Vamos lá. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu na Itália, por exemplo. Na Itália o mercado era 2 milhões e meio. E a crise na Itália, ela foi amortecida. Ou seja, o governo inventou um monte de coisa para tentar segurar a crise na Itália. Então, ele fez um plano onde ele pagava mais caro, ele dava um bônus se você trocava de carro, ele baixou o equivalente ao IPI, eles fizeram um monte de coisa para o mercado não cair, de maneira artificial. Mas chega uma hora onde não tem jeito. Não dá para você ficar mantendo artificialmente o mercado o tempo todo. Então lá demorou mais para cair. E também está demorando mais para retomar. Ou seja, quando você toma uma atitude para você tentar amortecer uma crise, você acaba pagando mais tarde. Que é o que aconteceu conosco. Então, se você vê, por exemplo, lá, o pico da crise na Europa foi em 2009, que foi quando o mercado americano desmoronou. O americano é como o inglês, ele é bem pragmático. Tem crise, eu não vou ficar bancando ninguém. Por outro lado, o mercado depois retoma. Se você olha o mercado inglês que eu não trouxe, o mercado inglês desmoronou em 2009, 2010, mas hoje o mercado inglês voltou ao que ele era em 2007. Enquanto que a Itália está longe disso daí. Na Itália, o mercado caiu de 2.800 para 1.400. Também quase 50%. Uma hecatombe lá, fechou pontos de concessionária, tudo, um horror na Itália. E não voltou ainda. Clica. Espanha. A Espanha também foi um horror. Os concessionários espanhóis, quando você fala com ele, eles se chamam de sobreviventes. Ele fala, eu sou um sobrevivente. Porque lá o mercado caiu mais da metade. O mercado espanhol era 1,9 milhão. Ele caiu para 800 mil. Lá caiu mais de 50%. O Brasil não caiu 50%, caiu 45%. Mas lá caiu 60%. Foi um horror na Espanha. E não voltou ainda. Vocês podem ver 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Não voltou ainda. Ou seja, faz 10 anos e está longe de voltar para os 2 milhões. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil não é um fenômeno brasileiro. Mercado de carro, que é mercado de bem durável, quando cai, cai. Não tem jeito. É falta de confiança, basicamente na Espanha, é falta de confiança na economia e desemprego. Que é exatamente o que a gente tem hoje no Brasil. Falta de confiança na economia e desemprego. É exatamente a mesma coisa. Na Itália foi a mesma coisa. Vamos lá? Portugal foi um horror. O mercado de Portugal era 300 mil carros, foi para 100 mil. Você imagina se está no mercado de 300 mil, cai para 100. Foi um horror. Portugal foi um horror. E ainda não voltou. Também no Portugal, eles tentaram segurar em 2009. Então, você segura como? O governo dando dinheiro, o governo baixando o IPI, o equivalente ao IPI, o
governo fazendo plano de renovação de frota, etc. Mas não adianta, você não consegue segurar. Aí o Portugal entrou em crise e caiu para 100 mil carros. Uma catástrofe. Praticamente toda a rede de distribuição de automóveis em Portugal quebrou. Sobraram pouquíssimos. E não retornou ainda. Lá caiu para 1/3. Era 100, caiu para 30. O Brasil não está assim. Mas o Brasil também caiu muito. Vamos lá? E agora o Brasil. O Brasil eu peguei um período mais longo. Eu peguei de 94 em diante para vocês entenderem um pouco o que aconteceu. Então, o Brasil é assim. Vamos voltar lá para trás. 94 foi o ano que acabou a inflação. A maioria de vocês não lembram. Mas eu, quando eu importava carro, a inflação era mais ou menos 1,5% por dia. Então, se o cliente, quando o cliente comprava o carro, era um preço até as 4 da tarde. Depois das 4h30 mudava o preço. Era 1,5% mais caro. E o Brasil inteiro funcionava assim. Então, o mercado de carro na época, em 1990, que não está aqui, ele fazia 1 milhão de carros. E todo mundo comprava carro à vista. Não tinha financiamento. Tinha consórcio e à vista. Acabou. Quando o FHC, o governo Fernando, na verdade o FHC era ministro da Economia, quando eles fizeram o plano real, o mercado de carro parou a inflação, começou a ter financiamento e o mercado de carro foi embora. 94 foi o ano de eleição do FHC. Então você teve 1, 2, 3, 4 anos do Fernando Henrique, o mercado subiu até 1,860 e aqui o FHC fez a mesma coisa que a Dilma, ou seja, segurou o câmbio para ganhar a reeleição, exatamente como a Dilma. Por isso é tudo igual. Segurou o câmbio para ganhar a eleição, ganhou a eleição e o dólar em janeiro de 99, quando ele assumiu o segundo mandato dele, soltou o dólar e o dólar foi de 1,20 para 2, que foi 99, que foi esse ano aqui, que foi um ano terrível. O mercado caiu de 1,900 para 1,100, 1,200. Aí você teve 2000, 2001, 2002. 2002 foi na eleição do Lula, que foi quando o dólar foi de 2 para 4. Todo mundo com medo de que o Lula vai fazer, etc. Então o mercado não cresceu. 2003 foi o primeiro ano do governo Lula, não aconteceu nada. 2004 o pessoal percebeu que o Lula não era um bicho-papão e que ele não ia matar o Brasil. Aí começou a ter confiança e o mercado voltou a subir. E em 2006, ele voltou no nível de 97. Ou seja, a última vez que o mercado caiu no Brasil, ele levou 9 anos para voltar ao nível de antes. Por isso que eu pus esse gráfico. Para mostrar para vocês que no passado, o mercado levou 9 anos, aqui ó, 1,875, ele só voltou a 1,875 em 2006. Levou 9 anos. Essa queda agora, que aconteceu agora, que eu vou mostrar para vocês, na minha opinião, também vai levar uns 9 anos. Aí o mercado foi crescendo. Aqui em 2008 foi a crise. O que aconteceu quando teve a crise, de 2008 para 2009? Quando teve a crise no Brasil, o mercado desmoronou. O mercado de carro é sempre por dia útil. A gente olha o mercado mensal, mas o que é importante no mercado de carro é o mercado por dia útil. Ninguém olha o mercado dos profissionais, ninguém olha o mercado de carro mensal. O pessoal olha por dia útil. Então, por exemplo, você pega o mês passado. O mês passado, o mercado teve 21 dias úteis. O mês anterior teve 22. O mercado, o mês passado, ele começou a recuperar um pouquinho. A gente estava girando 7.500 carros por dia útil e o mês passado fez 8.200. Ou seja, o mercado melhorou 10% por dia útil. Eu acho que a gente já está fora do fundo do poço. O mercado começou a recuperar um pouquinho. Não vai ser uma maravilha, mas está recuperando um pouquinho. O que você vai ler no jornal é que o mercado melhorou 5%, porque junho teve 22 dias úteis e julho teve 21. Mas o mercado melhorou 5%, ele melhorou 10% por dia útil. Quando você compara com um ano atrás o mercado estava fazendo 10 mil por dia útil. Mas um ano atrás, julho teve 22 dias úteis. Então, o que você vai ler no jornal é que o mercado continua em queda deu 19%. Não é verdade, o mercado tem queda de 14% só.
porque tem um dia útil a menos no mês de julho. Mas jornalista no Brasil não faz esse trabalho. Na Europa eles fazem, nos Estados Unidos também, mas no Brasil não. Então o que aconteceu? Em 2008, quando o mercado desmoronou, a gente caiu o mercado estava girando mais ou menos 250 mil carros por mês, mais ou menos 12 mil por dia útil. O mercado desmoronou novembro e dezembro para metade disso, 130 mil carros, uma catástrofe. Aí o Lula, super agressivamente, ele baixou o IPI, e instantaneamente o mercado recuperou. Foi instantâneo. O governo baixou o IPI no dia 12, 13 de dezembro. No dia 16, 17 de dezembro, o mercado voltou a vender 12 mil carros por dia útil. E em janeiro, o mercado voltou a fazer 200 e poucos mil carros por mês. E eu me lembro que quando você olha o market share de janeiro e fevereiro, na época, a Volks recuperou a liderança do mercado e a Ford teve o melhor market share dos últimos 10 anos no Brasil. E aí o jornalista escreveu, Volkswagen recuperou a liderança atual. Não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: quando você olha produto por produto, a Volks deve ser líder desse mercado. Porque os produtos da Volks são mais modernos. Eu diria que o conjunto da linha da Volks no Brasil é melhor que o conjunto da linha da Fiat. Mas a Volks, ela é um taquiderme na maneira de trabalhar. Eu sou profissional da Volkswagen, eu sei exatamente o que eu estou falando. A Volkswagen é assim, eles demoram para mudar a política comercial, o diretor comercial que vem não fala, só fala alemão, eles te botam um alemão aqui, o cara lê jornal em alemão, assiste televisão alemã, fala alemão com a secretária dele, ele fica 3 anos no Brasil e não sabe falar bonzinho português. Como é que você quer que um cara desse sinta o mercado brasileiro e entenda o que precisa fazer para vender carro? O cara não entende nada. Eu lembro que uma vez eu encontrei um diretor comercial da Volks, ele vinha da China, 2013. O cara veio alemão. O cara veio, alemão assim, para alemão a gente é uma sub-raça, né? Alemão é super assim, eles se acham a primeira barrinha do U da uva. Então o alemão chega, ele fala assim, me traz todos os carros brasileiros. Aí a Volks separou 250 carros para ele, toda a produção brasileira. Ele ficou 2 meses em Interlagos andando nos carros. E eu fui almoçar com ele lá na Checa, e o cara falou para mim, eu sei tudo do mercado brasileiro. E eu falei, meu Deus, estou sendo filho com esse cara aí. E a Volks caiu de 21% para 18% de market share no primeiro ano dele. Mas ele sabia tudo do mercado. Essa mesma Volks, que é uma empresa super rígida, e tudo se decide na Alemanha, as conferências são em alemão, etc. Na crise de 2008, quando o mercado desmoronou, a Volks, para cortar a produção, leva 4 meses. Então eles continuaram produzindo carro. A Fiat, que é uma empresa super ágil, o que ela fez? Ela desmoronou a produção. Então, quando o governo baixou o IPI, simplesmente a Fiat não tinha carro e a Volks tinha carro em janeiro. É só por isso que a Volkswagen vendeu mais que a Fiat em janeiro de 2009. E a Ford tinha um maluco lá que saiu de lá, que era o diretor comercial, que eu me lembro que no Salão do Automóvel de 2008, eu era concessionário Ford, eu era o maior concessionário Ford do Brasil na época, a gente falava para ele, pelo amor de Deus, corta a produção. Não, porque o Brasil vai retomar. A gente fala, você está louco, corta a produção. Olha o que está acontecendo com o Brasil. A bolsa caindo para 32 mil pontos, um horror. E ele, não, eu não vou cortar a produção. Aí o governo baixou o IPI, ele tinha carro, ninguém tinha carro. E a Ford fez 16% de share. Mas foi pura coincidência. Simplesmente eles fizeram mais share porque eles não cortaram produção e os outros prudentemente cortaram. A Toyota, para vocês terem uma ideia como é a Toyota, o diretor comercial da Toyota era um amigo meu, chamado Andrade, não está mais lá. E a Toyota, na década de 2000 inteirinho, sempre faltava Corolla.
Sempre faltava Corolla, sempre faltava Corolla. Aí ele falava, Sérgio, você não imagina como é trabalhar com japonês. Aí os anos passaram e finalmente ele conseguiu convencer a Toyota a pôr um terceiro turno na fábrica. E finalmente a Toyota ia conseguir pular para 4,5 de share, fazendo 3 turnos de Corolla em vez de 2. E eles colocaram o terceiro turno em julho de 2008. Então, julho de 2008, botaram o terceiro turno lá. Em outubro de 2008, teve a crise, que pegou o planeta Terra, pegou os Estados Unidos, pegou a Europa, pegou o Japão, pegou todo mundo, não pegou a China. O que aconteceu? Eles tiveram que demitir o terceiro turno. E eles demitiram o terceiro turno em novembro, antes do governo baixar o IPI. Dezembro, reunião na Toyota, chega o presidente mundial da Toyota. É assim, na Toyota tinha, na época, só tinha 2 brasileiros, ele e o cara do RH. Todo o resto era japonês. Na PSA, na época, era a mesma coisa também. Tinha eu de brasileiro e a diretora de RH, que era uma mulher. Todo o resto era francês. Hoje não é mais assim. Mas na época era assim. Aí, reunião, todo mundo sentado numa mesa. No Japão é assim, quando chega o chefe, todo mundo levanta. Então, imagina aqui, é como se eu entrasse aqui, todo mundo vocês levantasse. Então lá é assim, 12 pessoas em volta da mesa, chega o presidente da Toyota, todo mundo. Aí ele senta, fala para todo mundo sentar, ele aponta assim e fala em inglês bem ruim: você me fez contratar no terceiro turno que a gente teve que cortar 4 meses depois. Nunca mais peça aumento de produção. E aí o Luiz me falou, Sérgio, enquanto eu estiver aqui, a Toyota não sai de 3%, porque nunca mais eu peço no terceiro turno. Isso é para vocês terem ideia como funcionam essas empresas. O erro é mais penalizado do que o acerto premiado. Então é melhor você não errar, porque se você errar, você vai ser muito penalizado. E se você acertar, você vai ser pouco premiado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Multinacional geralmente é assim. A empresa que não é assim é a Hyundai. Eu vou contar para vocês da Hyundai já já. Aí o que acontece? O governo Lula baixou, conclusão, o mercado melhorou e ele continua a crescer. E foi crescendo, crescendo, crescendo. 2012 foi o nosso pico. 2013 o mercado caiu 3%. 2014 o mercado caiu 7%, que ainda era aceitável. E aí 2015, esse primeiro ano do Dilma 2, desmoronou o mercado. E esse ano desmoronou de novo. Então caiu 26 e caiu 19. E nós chegamos a 2 milhões, que é o que vai dar o mercado esse ano. Clique. O que eu acho que vai acontecer? Então vamos lá? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: eu acho que o mercado vai levar um tempão para voltar para os 3.700 de novo. Eu acho que nós vamos levar uns 10 anos para voltar a fazer o que a gente fazia aqui. Porque o mercado caiu um pouco aqui, caiu um pouco aqui. Esse ano vai dar 2 milhões. O ano que vem, né, a gente mora no mesmo país, lê o mesmo jornal. O mercado não vai dar uma baita melhorada. Desemprego vai continuar alto. Confiança vai melhorar. Mas tem 11% de desemprego. Tem 11 milhões de brasileiros desempregados que não tinha na época. Na época tinha 5% de desemprego. Então a renda média caiu. E isso vai demorar o desemprego vai continuar aumentando. Mesmo quando a economia retomar, o desemprego ele sempre anda atrás. Quando a economia cai, o desemprego demora um pouco para subir. E quando a economia retoma, o desemprego leva um tempinho para retomar. Então 2017 eu não sou muito otimista. E aí 2018, 2019, eu acho que vai levar um tempinho. Às vezes, mercado emergente recupera mais rápido. Mas eu não acho que nós vamos recuperar muito rápido essa crise, não. Vamos lá? Isso que eu falei para vocês é o mercado por dia útil. Isso é 10 anos de mercado por dia útil. Lá é o pico. O mercado chegou a fazer 18 mil carros por dia útil. 18 mil carros por dia útil. Em um ano tem 252 dias úteis. Dá 4 milhões e 200. Seu pico, mas não durou um ano. E o mercado aqui, vocês estão vendo, ele caiu para 7.500.
com 8.300 no mês passado. Ou seja, o mercado, aparentemente, saiu do fundo do poço. Agosto tem Olimpíada, que no Rio vai atrapalhar muito, no resto do Brasil não vai atrapalhar nada. Mas no Rio vai atrapalhar. O Rio é 6% do mercado brasileiro, então lá vai atrapalhar. E agosto é um mês longo, no resto do Brasil tem 23 dias úteis. No Rio tem 3 feriados. Então o mercado, minha opinião, agosto vai ficar ao redor disso daí. Ele vai ficar ao redor disso daí. Setembro em diante, se a Dilma não voltar, o mercado deve retomar um pouquinho. Mas não vai ser uma maravilha. Pode ir talvez para 9 mil, negócio assim. Vamos lá? Pode ir. Média de 11, 12, 13, 14. Isso é média de 4 anos, hein, gente? 4 anos. Média de 4 anos, o mercado fazia 13.900 carros por dia útil. E o ano passado, o mercado fez 9.800. O ano passado foi assim: no primeiro trimestre, 11 mil. No segundo trimestre, 10 mil. E no segundo semestre, 9 mil. E na média, 9.800. 11 no primeiro tri, 10 no segundo tri, 9 no último semestre. Um pouco mais em dezembro, que deu 9.800 de média. Esse ano, no primeiro semestre, nós estamos com 7.500. Então, 7.700 se você conta julho, 7.500 se você conta o primeiro semestre. Ou seja, o mercado foi caindo. E agora a gente está começando a recuperar um pouquinho. Queda de 45%. Ou seja, o nosso mercado está em queda de 45%. Uma baita queda. Vamos lá? Quando o mercado cai, você tem violentas modificações de share interno nas marcas. Então o que acontece é o seguinte: primeiro, antigamente o Brasil, você tinha 4 montadoras que faziam 80% do mercado. Isso acabou. Nunca mais vai voltar. E não era para 4 montadoras terem 80% do mercado, que nem você vê aqui. Não tem um país do planeta Terra onde 4 montadoras têm 80% ou onde 3 têm 70%. Isso não existe. O país onde você tem a maior concentração de montadoras em termos de share é o Japão. E o Japão não é um país aberto. Você comprar um carro importado lá é um ato de falta de patriotismo. A Coreia do Sul é um pouco assim também. Mas se você tira esses 2 países, por exemplo, na China, que é um mercado super competitivo, a China é o seguinte, para vocês terem uma ideia de números: no ano 2000, o mercado chinês era 2 milhões em carros. Hoje é 25. E o mercado chinês esse ano vai crescer de um Brasil. Ele vai crescer mais ou menos 2 milhões em carros. O ano passado foi 24, esse ano vai ser 26. Então o mercado chinês é de longe o maior mercado do mundo. Ele é equivalente ao mercado dos Estados Unidos, mais o Japão, que é o segundo, mais a Alemanha, que é o terceiro, e mais Estados Unidos, Alemanha, Japão, somados, dá menos que o mercado chinês. O que aconteceu aqui é o seguinte: olha só como quando começou a crise, o share das montadoras desmoronou. Então, o que a gente vê aqui? A Fiat tinha 25 de share, ela segurou até 2009, aí caiu para 23, 22, 23, 21, está com 15. A Fiat desmoronou de share. A linha dela envelheceu e os executivos da Fiat, eles contam a Chrysler junto, o Jeep. Então, na cabeça deles, eles não estão com 15, eles estão com 15 mais 2,5 da Jeep, que dá 18. E a Jeep tem um preço médio muito alto. Então, entre eles, quando eles olham o share, eles somam os 2. Mas desmoronou a Fiat no Brasil. A Volks tinha 21%, ela segurou 21% até 2012. 18, 17, 14 e 13. A Volks no mês passado fechou com 12,5%. Uma catástrofe o market share da Volks. Ligado a 2 coisas: produto, 3 coisas. Produto,
falta de flexibilidade comercial, os caras são um horror comercialmente, muito piores que os caras da Fiat. E tem outra coisa que acontece lá, que é o seguinte: a Volks decidiu não perder muito dinheiro no Brasil, porque numa situação dessa, esse pessoal está todo mundo perdendo dinheiro. Então o que acontece? Quando você decide não perder dinheiro, tem um monte de venda que você decide não fazer. Então, para vocês terem uma ideia, a Volks, em 2015, vocês estão vendo aqui, ele tinha 17, e aqui tem 14. A Volks, no ano passado, ela deixou de vender 22 mil carros para a Localiza, que ela tinha vendido em 2014, ou seja, ela não quis vender. Ela, em vez de vender 25 mil carros que ela tinha vendido no ano anterior, ela vendeu 3 mil. E ela deixou de vender 11 mil carros para a Unidas. Ou seja, a Volks, alguém lá, é um alemão óbvio, lá na Alemanha, tomou a decisão de não vender 33 mil carros para essas duas locadoras. Eu estou falando só dessas duas, não estou falando das outras. 33 mil carros no mercado da época dá 2% de share, ou seja, esses 17,30 para 15,30 foi uma decisão voluntária da Volks. A Volks falou: não estou disposto a vender carro abaixo do custo só para fazer share interno. Para de vender para a Localiza e para a Unidas. E eles pararam de vender. Então, eles têm um custo de produção muito alto, a Volks, principalmente na Anchieta, uma fábrica antiga que custa uma fortuna para eles. E eles decidiram não perder dinheiro. A decisão deles. A GM, que agora é líder de mercado, com 16,62, ela perdeu muito menos. Na vida, ela tinha 20, 18, ela está com 16,6. A GM praticamente segurou o share. Por que a GM segurou o share? Vários motivos, mas os motivos realmente importantes. Eles têm uma linha mais recente. É verdade, eles renovaram a linha, mas a Ford também renovou e perdeu o share pra cacete. Você olha a Ford aqui, a Ford tinha, aqui está errado, aqui é 9, a Ford tinha 10%, 9, 10, caiu para 8. Uma montadora, quando cai de 10 para 8, é que alguém lá na Ford é em Tilburg, nos Estados Unidos, decidiu: olha, para de vender para a locadora, aumenta o preço, para de fazer marketing, eu vou vender menos. Foda-se. 20 menos. Eu não quero perder muito dinheiro. Mesmo assim está perdendo dinheiro. O problema disso daí é que depois, quando o mercado retoma, alguém pegou o seu lugar. E aí você não consegue mais recuperar a share. Então, é uma decisão estratégica da empresa fazer isso. Alguém lá decidiu fazer isso. O que aconteceu com a GM? A GM é o seguinte: a GM está perdendo muito dinheiro no Brasil. Mas a GM, ela tem uma operação muito boa na Argentina, onde ela ganha dinheiro, na Colômbia, onde ela ganha dinheiro, no Peru, na Bolívia, no resto da América do Sul. Então, a divisão deles, da GM, que trabalha com o Brasil, o cara lá, ele teve autorização de perder um monte de dinheiro no Brasil, desde que ele recuperasse, porque ele perde no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia eles têm um bom share lá. Foi simplesmente isso que aconteceu. Então a GM está com promoções, bônus, taxa zero, etc., de maneira mais agressiva do que a Volks ou a Ford. Está vendendo mais carro para a locadora também. Você quer saber quem está vendendo carro para a locadora? É só olhar o market share de Belo Horizonte. Belo Horizonte, a Localiza compra 70 mil carros por ano. Só que 70 mil carros por ano, quando o mercado faz 3 milhões e 600, é uma coisa. 70 mil carros por ano, quando o mercado faz 2 milhões, é outra coisa. Então, a Localiza era metade do mercado de Belo Horizonte. Hoje, a Localiza é 70% do mercado de Belo Horizonte. Porque o mercado menos Localiza caiu 50%. E a Localiza continua vendendo a mesma coisa, porque locação de carro não caiu no Brasil. O que caiu no Brasil foi o mercado de carro, mas o mercado de locação não caiu. Inclusive as locadoras, se você olha Unidas, Localiza, Movida, etc., eles estão razoavelmente bem perante a nossa economia. Então isso daqui tem uma mistura de custo de produção, eu tenho custo de produção, Volks, eu tenho custo de produção alto, o mercado está ruim, o dólar está caro, eu tenho componente importado, aumenta o preço. Vou parar de vender, aumenta o preço. Vou parar de vender, aumenta o preço.
corta a propaganda e realmente perde share. Não é só incompetência, tem muita coisa lá que é decisão. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu com os outros, porque esses 4 grandes agora têm 54% de share no Brasil. Vamos lá, agora você tem os outros, que são o que a gente ainda chama de newcomer. Vamos com calma. Primeiro, Renault. A Renault, ela segurou 3% de share até tomar a decisão de... A Renault do Brasil não é a Renault. A Renault do Brasil é a Dacia. Porque o Logan é um Dacia, o Duster é um Dacia, o Sandero é um Dacia. Então, a Renault do Brasil, ela pode usar o nome Renault, mas ela não é Renault. A Renault no Brasil é Dacia. Que são carros completamente adaptados àquilo que a gente precisa. Para vocês terem uma ideia, a Renault no Marrocos tem 40% de share. Porque a Renault tem 10, a Dacia tem 30 no Marrocos, que é um país de baixa renda. A renda média do Marrocos é $4.000, e no Brasil é 11. Então o Marrocos é um país mais pobre que o Brasil. E é um mercado pequeno, 150 mil carros. Mas, quando a Renault decidiu, eu vou fazer Logan, eu vou ser Dacia no Brasil, que foi quando o Carlos Ghosn assumiu, ela conseguiu crescer. E nessa crise, a Renault segurou o share. Segurou o share quer dizer o seguinte: ou eu decido perder dinheiro, ou tenho custo competitivo. No caso específico da Renault ou da Dacia, os carros da Dacia têm um índice de nacionalização alto e tem um custo de produção baixo. Ou seja, a Renault é uma empresa super eficiente. Mas ela vende carros super adaptados ao Brasil. Você pega, por exemplo, um Sandero, é um carro simples, robusto, grande, não muito grande por dentro, não tem muita tecnologia, mas num país como o Brasil é super adaptado ao que a gente precisa de um carro no Brasil. Você pega um Gol, é a mesma coisa. Então, mas um Gol custa caro para fazer. Então, a Renault segurou o share. Aí depois, clica os dois juntos, que você tem a PSA. A PSA aqui tinha 5,5 de share, aqui fez 5,60 de share, e agora está com 2,5. Então, a PSA tinha 5,5 de share, caiu para 2,5. Isso quer dizer o seguinte: isso daqui está ligado, essa queda de share está ligado a custo de produção no Brasil e oferta de produto. A Peugeot, na época, vendia o 206 a um preço barato, e o 208 é um carro muito mais equipado, muito mais caro, muito mais completo. E ela deixou de vender o 207. Então, a Peugeot, até pouco tempo atrás, vendia carro em dinheiro de hoje a 34, 35 mil reais. Hoje você não tem um Peugeot abaixo de 50. Óbvio que quando você faz isso, você pode perder share, que é o que aconteceu com a Peugeot. E a Citroën, na época, a Citroën estava sozinha vendendo o C3, como, vamos dizer, compacto premium, todo mundo chegou nesse segmento. A gente tinha um carro que chamava Carro Clássico, que a gente não renovou, e a gente tem um custo de produção caro. Então, realmente a Peugeot e a Citroën faziam 5 e pouco de share, e agora está com 2,5. Clica. Aí você tem a Honda. A Honda, ela segurou 3,50 de share um tempão. Se você pega de 2004 até 2013, o share da Honda não mudou no Brasil. Em 10 anos, o share da Honda não mudou no Brasil. Mudou, e ela foi lançando carro. Né? Aqui em 2004, tinha Fit e Civic. E aqui, com os mesmos 3,5 de share, tinha Fit, Civic e City. Ou seja, lançou um carro a mais que não agregou nada em share. Quando é que a Honda cresceu? Quando lançou o HR-V. Baita sucesso, vende 4 mil carros por mês. Num mercado de 150 mil carros, 180 mil carros, 4 mil é 2,2% do mercado. Ou seja, todo esse crescimento aqui da Honda se chama HR-V. Produto certo para o mercado brasileiro. A um preço caro, hein? É carro de 80, 85 mil, não é barato não. Clica. Aqui você tem a Toyota. A Toyota, a mesma coisa, ó, ela tinha 3% de share em 2003. Em 2012, ela continuava com 3% de share. Ou seja, a Toyota também, em 10 anos, não cresceu nada o share da Toyota. Aí ela lançou o Etios. E aí, com o Etios, ela passou para 6%. Ela lançou o Etios no meio de 2013, e aqui é o efeito o ano inteiro. E esse ano a Toyota foi para 9%.
A Toyota e para nós realmente é uma mistura de várias coisas. Boa reputação, independente se é verdade ou não, boa reputação, bom pós-venda e o Corolla que segue vendendo super bem. Estão com 3 turnos, depois de anos colocaram 3 turnos e vai chegar um novo Corolla agora. Ou seja, parabéns, belo trabalho da Toyota. Clica. Aqui vocês têm a Mitsubishi 1.24. O problema da Mitsubishi é que ela pegou contra ela todos os HRVs, Jeeps da vida, etc. Então eles sofreram muito com isso. Clica. Aqui você tem a Nissan. A Nissan chegou a 2,5 de share e faz 1, 2, 3, 4, faz 5 anos que não cresce nada. Ela deve crescer agora com o Kicks, o novo SUV que ela lançou, que na minha opinião está um pouco caro pelo que ele vale. Vamos ver se ele realmente vai agregar. E aqui você tem a Hyundai. Então a Hyundai é o seguinte, até aqui era o Caoa, até 2012, até aqui. Aí lançou o HB20. E o HB20 é o seguinte, a Hyundai é uma empresa que 10 anos atrás vendia no mundo 3 milhões de carros. Hoje vende 6. 20 anos atrás, a Hyundai vendia 1,5 milhão de carros. Hoje vende 6. Para vocês terem uma ideia, a PSA vendia 20 anos atrás 2,5 milhões de carros. E hoje vende 3. Ou seja, cresceu muito pouco. Cresceu por causa da China, basicamente. A Hyundai é uma empresa extremamente agressiva comercialmente. A Hyundai é uma empresa onde o acerto é super premiado e o erro é mais tolerado que em outras montadoras. O que aconteceu no lançamento do HB20? O lançamento do HB20, que vocês não sabem, foi assim: em setembro lançaram o carro, em dezembro entregaram 10 mil. Em dezembro entregaram 10 mil. Primeiro mês 4 mil, baita sucesso. Segundo mês 5 mil, 7 mil, 10 mil em dezembro. O que quer dizer entregar 10 mil carros em dezembro quando você lança o carro em setembro? Quer dizer que em julho, 2 meses antes do lançamento, alguém na Coreia, porque isso quem decide é a Coreia, o coreano daqui que estava aqui, pegou o diretor comercial dele que vinha da Fiat e os dois foram para a Coreia. Alguém sentou lá e falou: nós vamos vender 10 mil carros em julho, antes de vender o primeiro carro. Aí funciona assim, né? Uma discussão dessa, você tem o CFO que fala 10 mil carros, vocês estão loucos, ninguém vende mais que 3 mil. Não, nós vamos vender 10 mil. Nós vamos vender 10 mil por causa disso, da campanha de marketing que eu vou fazer, da rede que eu estou montando, do preço que eu vou pôr, etc. Então, antes de vender o primeiro carro, os caras escreveram que iam vender 10 mil carros em dezembro, porque eles de fato emplacaram 10 mil carros em dezembro. Isso quer dizer que você encomendou os motores na Coreia em julho, porque você encomenda o motor em julho, a fábrica faz os motores em agosto e setembro, o motor chega no Brasil em novembro, que leva 45 dias no mar, e você consegue emplacar carro em dezembro. Isso quer dizer o seguinte: antes de vender o primeiro carro, alguém lá teve os culhões de falar: vamos vender 10 mil. Ninguém vende 10 mil desse tipo de carro no Brasil. E de fato venderam 10 mil. Você coloca preço para 10 mil, você coloca estrutura para 10 mil, você coloca rede para 10 mil, você coloca marketing para 10 mil e, como diz o americano, guess what? Você vende 10 mil. Foi o que aconteceu com eles. Outro lançamento, novo Ford Ranger. Mesma coisa, o Ford Ranger antigo era horrível, velho, 22 anos de Brasil, etc. Vendia 1.500 por mês. Aí a Ford decide fazer um novo carro que é uma maravilha. Esse novo Ford Ranger é uma maravilha. Motor de 160 cavalos, econômico pra cacete, o carro é lindo, baita picape. Aí senta todo mundo junto lá na Ford. Isso assim funciona, aí senta um monte de gente em volta de uma mesa. Aí eles chegam e falam: quanta gente vai vender? Isso é super importante. Aí todo mundo fala: bom, olha, 1.500, vamos pôr 1.800, 2.000. Aí um cara levanta lá e fala:
Eu acho que dá para vender 3 mil. Todo mundo olha para o cara, 3 mil? Mas a gente vende 1.500. Aí o cara fala, mas ó, na Tailândia, quando a gente lançou esse carro, a venda dobrou. No Chile, que esse carro é importado, a venda dobrou. Eu acho que dá para vender 3 mil. Tá, acabou, você não sabe o que você está falando. 2 mil está muito bom. Aí colocam 2 mil em produção e lançam o carro para fazer 2 mil. O que acontece no primeiro mês? Putz, vende 3 mil. O que acontece quando a rede vende 3 mil carros e só tem 2 mil? O que a rede faz 2 semanas depois do lançamento? O que ela faz? Aumenta o preço. Ou não tem carro? Claro que a rede aumenta o preço. Então, você pega o preço do Ranger e você aumenta o preço. Puf, a rede. 5 pau a mais. Continua vendendo, 8 pau a mais. Ágilzinho. Claro, né? O concessionário vive perdendo dinheiro, tem um lançamento, falta carro. Vamos aumentar o preço. O que acontece um mês depois, quando a rede está cobrando ágil, que a montadora fica pura? O que ela faz? Ela aumenta o preço. Claro. Aí a rede não consegue continuar com todo esse ágio. Então, o primeiro mês, mesmo com aumento de preço, ainda vende 3 mil. Segundo mês, já não vende 3 mil, porque a montadora aumentou o preço, corta o marketing e a rede está cobrando um ágilzinho. Cai para 2.500 e prazo de entrega começa a esticar. Você está entregando o carro com 30, 45 dias. O que acontece no terceiro mês? Corta todo o marketing, a montadora, e a montadora, aumenta mais o preço uns 3%. Está vendendo o carro, né? Vamos ganhar dinheiro. Aí o que aconteceu? E o prazo de entrega vai espichando. Já vende 2.200. E no quarto mês o que acontece? Vende 2 mil. Aí o diretor financeiro fala, falei para vocês que esse carro vale 2 mil. Vocês queriam aumentar a produção, ainda bem que a gente não aumentou. E é assim que as montadoras lançam o carro e o share não aumenta. Porque ninguém tem coragem de colocar um volume de venda maior com medo de sobrar carro. É assim que funciona na indústria. A Hyundai não fez isso. Então a Hyundai agora está com 10% de share, está maior que a Ford. E eles têm 2 produtos. Vamos lá? E aí depois você tem o resto. A Kia, que apanhou muito com os importados, as marcas chinesas que apanharam muito com o importado. Ok. Então vocês estão vendo aqui, outra característica interessante do mercado de carro brasileiro é que o mercado de luxo, BMW, Mercedes, Audi e Land Rover, ele é muito pequeno. A Mercedes vende no Brasil 15 mil carros, a Audi vende 15 mil e a BMW vende 15 mil. 15 mil cada um, por um mercado de 2 milhões, dá 0,7%, 0,8%. É muito pouco. Essas marcas todas têm, nos outros países, share cada um de 3%, 4%, 5%. Porque a renda média do brasileiro não comporta comprar esse tipo de carro. Outra característica do mercado brasileiro é que essas marcas, a Land Rover geralmente vende 1/3 da Mercedes ou 1/3 da BMW. No Brasil, a Land Rover vende 70% dessas marcas. É o país do mundo onde a Land Rover tem o share mais alto no mercado de luxo do mundo. Agora, é um mercado muito pequenininho, hein? Todo o mercado de luxo junto dá 2% do mercado brasileiro. É muito pouco. O mercado premium na Europa é 15% do mercado, na Alemanha é 20%. Mas isso é por causa de renda média. Vamos lá? Rapidinho falar um pouquinho para vocês do mercado de usados. O mercado de usados no Brasil é um mercado muito forte, ele cresce muito. O mercado de usados era 8 milhões e meio de carro em 2011, quando teve a crise, hoje ele é 10 milhões. Ou seja, o mercado de carro novo desmoronou de 3,5 para 2, vocês estão vendo aqui, de 3,600 para 2, o mercado de carro novo continuou crescendo, de 8,5 para 9,700. Por que o mercado de carro usado não caiu no Brasil? Porque o mercado de usado ele é proporcional à frota e não ao volume de carro zero. Então dá uma olhada no gráfico seguinte. A frota. O Brasil tinha uma frota de 30 milhões de carros em 2010 e hoje tem uma frota de 40 milhões. Então, como a frota sobe, no Brasil se destrói todo ano mais ou menos 1,5 milhão de carros. Isso é muita coisa. 1,5 milhão de carros no Brasil são destruídos todo ano. Vai
para desmanche, vai para perda total em acidentes, ou são carros que param de rodar porque ficaram velhos, mas é 1,5 milhão por ano. Então, por exemplo, você vê o ano passado, a frota subiu 0,8, mas o fornecimento de carro usado subiu 2,5 milhões, ou seja, 1,5 milhão desses carros sumiram. Vocês estão entendendo isso daí? E no Brasil, o que acontece é o seguinte: 25% da frota troca de mão todo ano. Nos Estados Unidos, esse número é 15%. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de carro usado lá, a frota lá é 260 milhões, a frota. Só que lá se troca com uma frequência de 15%. Em média, o americano usa um carro 6 anos, o brasileiro usa um carro 4 anos. Típico de país emergente. Todos os países emergentes têm um percentual de troca muito grande. O mercado de carro usado no Brasil é assim: você tem de tudo. Você tem gente que troca para cima, um carro de 20 com um carro de 30. Você tem gente que compra um carro de 30, vai com um carro de 20. Você tem um cara que tem um carro de 30, compra um outro de 30. Ou seja, o pessoal troca tudo. Você, em média, troca de carro. O brasileiro troca de carro a cada 4 anos. Você vê que essa porcentagem está caindo devagarzinho, mas é muito devagar. Como a frota sobe, o mercado de carro usado continua aumentando. Então, o que todos os concessionários estão fazendo? Fechou mais ou menos 1.000 e poucos concessionários nos últimos 2 anos. Fechou muito mais que isso, porque isso é estatística oficial. O problema é que quando você é concessionário numa cidadezinha do interior e você fecha, a tua primeira preocupação não é mandar um e-mail para a Fenabrás para falar: olha, eu fechei. Você simplesmente não fala nada e continua lá nas estatísticas, até a montadora tirar você do site dela. A montadora também não tem muito interesse em falar que fechou um monte de loja, então aquilo fica meio desatualizado. Quando você entra no site e você conta as redes, tem gente lá que não existe mais. Você vai lá, a loja fechou, mas ele ainda está lá, no site da Volkswagen, ainda está lá. Então fechou muito mais do que 1.000 concessionários. O que o concessionário está fazendo? Ele está tentando trabalhar mais com o carro usado para sobreviver, para poder manter a atividade de coleção dele. Porque o mercado de carro usado continua, que é o que interessa para vocês. Outra coisa interessante no carro usado é o seguinte: o Vintage 2016 vai ser um carro raro no mercado de usados brasileiros. Porque quando você olha o volume que você vende de carro zero, é na realidade produção de carro usado, porque esse carro, o dia que ele é emplacado, ele vira usado. Então, carro usado 2012 tem 3 milhões e 600. Carro usado 2016 vai ter 2 milhões. Então, daqui 3 anos, um carro 2016 vai ser uma coisa rara. Não sei se vocês entenderam. Uma coisa rara é mais cara. Conclusão: tendência de carro usado recente no Brasil vai ser aumentar de preço. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o Vintage 2010 é raro, porque em vez de fornecer 17 milhões de carros usados, forneceram só 10. Conclusão: o carro usado de ano 2010 nos Estados Unidos vale anormalmente mais do que carro 2009. Não sei se vocês entenderam de onde vem isso daí. O mercado de carro usado funciona assim. E quando você é reparador, carro usado é com aquilo realmente com que você trabalha. Vamos lá? O que a gente fez? A gente montou a Carabrax e a gente está trabalhando mais carro usado. Então, o mercado de carro usado no Brasil cresceu. O mercado de carro usado geralmente não sofre com crise. E o cliente, quando compra um carro usado, o que ele faz? Ele leva numa oficina mecânica de confiança dele, ou para fazer uma revisão, ou para saber se ele pode comprar o carro. Muita gente faz isso, que é aquilo que vocês mexem. Então, tem uma coisa importante para vocês saberem, que é o seguinte: o mercado de carro usado está crescendo. E isso é serviço para todos vocês, porque vocês consertam o carro usado. Vocês dão liquidez para o mercado de carro usado. É super importante, o Decide vai falar isso daí com vocês, é super importante o reparador, porque é ele que dá liquidez. Ele é mais barato que uma concessionária autorizada, porque ele tem menos estrutura, e ele dá liquidez. Ele que, consertando o carro por um preço mais baixo que uma concessionária, permite à marca
manter valor de revenda de um carro 2007, 2008, 2009, 2012, 2013. Ou seja, é super importante o trabalho de vocês. E vocês têm que saber que esse mercado está subindo. Só para vocês terem uma ideia, isso é estatística. De janeiro a julho, no primeiro semestre, o mercado de seminovos, de 0 a 3 anos, está em alta de 23%. E o mercado dos velhinhos está em queda de 17%, com mais de 10 anos. E o mercado como um todo está em queda de 4%. Por que está em queda de 4%? Porque a frequência de troca era 25%, caiu para 24%. É só por isso. Continua um mercado gigantesco. Bom, nós temos mais 2 fotos que eu quero mostrar para vocês. A gente está fazendo o Carbrax, que é a nossa marca de usados. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte: o mercado de carro usado é a grande oportunidade para vocês todos repararem carros. Porque o carro, nos 3 primeiros anos, hoje todo mundo dá 3 anos de garantia. Então ele fica nas concessionárias. O Brasil é o país de maior fuga de clientes de concessionária do mundo. O Brasil. Mais que a China. Ou seja, no Brasil, o cliente, e a gente tem todos os números, quando acaba a garantia, ele realmente vai nos reparadores independentes. Ele não fica na rede autorizada. E isso é onde vocês é. Gente, muito obrigado. Eu espero que eu Bem, continuando, então, vamos abrir para algumas perguntas. Vamos imaginar